Lição número 1211. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. وبسند المتصل منا إلى الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثني أبي عن شعبي قال: سمعت عروة ابن المغيرة ابن شعبة يذكر عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركبه ومعي إداوة فخرج لحاجته ثم أقبل فتلقيته بالإداوة فأفرغت عليه فغسل كفيه ووجهه ثم أراد أن يخرج ذراعيه وعليه جبة من صوف من جباب الروم ضيقة الكمين فضاقت فادرعهما ادراعا ثم أهويت إلى الخفين لأنزعهما فقال لي: دعي الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما. قال أبي: قال الشعبي: شهد لي عروة على أبيه وشهد أبوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Estimados irmãos e irmãs, falamos na lição passada explanamos mais um hadith relacionado à prática do profeta sallallahu alaihi wasallam no que concerne ao sobre os khufain, passar as mãos molhadas sobre as meias de couro. Portanto, hoje vamos também mencionar ainda mais alguns hadiths com a mesma prática do profeta sallallahu alaihi wasallam, com outro acréscimo que não constou do hadith anterior. Este hadith de hoje, que é o hadith número 151 do nosso livro Abu Daud, o hadith que é narrado por Urwa ibn al-Mughira, que relatou do seu pai dizendo: nós estávamos com o apóstolo de Allah sallallahu alaihi wasallam em uma caravana. Eu tinha um jarro d'água. O profeta sallallahu alaihi wasallam foi aliviar-se, não é, das suas necessidades fisiológicas e ele regressou. Portanto, pretendia fazer a ablução. Eu fui ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam com o jarro d'água que estava em minha posse e eu derramei esta água para o profeta sallallahu alaihi wasallam fazer a ablução. Ele lavou as suas mãos e lavou o rosto. O profeta sallallahu alaihi wasallam, depois de lavar as mãos até os pulsos, ele lavou o seu rosto. Agora, pretendia fazer a lavagem ou lavar o seu braço. Mas ele tinha um jubba. O jubba que ele tinha era de manga apertada de lã romana. Portanto, a parte do pulso do jubba era apertada, que ele não conseguia dobrar esse jubba até acima do cotovelo de forma a lavar o seu braço. Então, o que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez? Ele tentou tirar os antebraços, mas a manga do jubba era muito estreita. Por isso, o que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez? Ele tirou as mãos por baixo do jubba. Portanto, devolveu as mãos, a roupa no seu estado normal. Ele tirou as mangas, deixando a manga para fora, e tirou as mãos por baixo de jubba. E o sahabi Urwa bin Mughira está aqui a dizer, ou por outra, a prática, uma vez que este hadith foi narrado do seu pai, que é Mughira bin Shu'ba, ele diz que eu inclinei-me para tirar o khuf do profeta sallallahu alaihi wasallam, as meias de couro, porque ele estava a fazer a ablução. Eu quis tirar as meias de couro para ele lavar os pés. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: deixe as meias, pois os meus pés estavam limpos quando eu as coloquei, não é? E ele só as limpou por cima, quer dizer, passou a sua mão úmida, a sua mão molhada por cima dos seus khuf, desta meia de couro, e fez desta forma o massa. Portanto, aqui temos mais uma prática do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ficamos a saber que quando a pessoa veste os khuf estando no estado de pureza, ou já lavou os pés já estavam puros, ele calçou o khuf. Quando chegar o momento de fazer a ablução, portanto, ele é suficiente para ele fazer o massa sobre o khuf, passar as mãos por cima do khuf. Aqui, neste hadith, o que nós podemos entender? Podemos entender, não é, o seguinte aspecto, que a ablução, o wudu, completa-se fazendo o massa por cima do khuf, não é, que são as meias de couro, apenas quando
o khuf, não é? Estas meias de couro, forem usadas depois da ablução ou depois de ter sido lavado os pés. Os pés, não é? Não um só pé. Por exemplo, se a pessoa lava um pé, na ablução lavou um pé e logo pôs o khuf, depois lavou o pé esquerdo. Portanto, o pé direito que ele calçou, o khuf em primeiro lugar, deverá ser removido e voltar a calçar depois de lavar o pé esquerdo. Porque o hadith fala de usar o khuf enquanto os pés estiverem já puros, não simplesmente um pé. Portanto, a sequência é lavar os dois pés, depois pôr o khuf, o direito, depois o esquerdo. Porque se lavar somente um pé, usar o khuf, depois lavar o outro pé, portanto, você pôs o khuf do pé direito enquanto os dois pés não estavam purificados. O pé esquerdo ainda não estava purificado. Portanto, neste caso, quando tu lavares o pé esquerdo, pôres o khuf, ao pôr o khuf no pé esquerdo, os dois pés estão purificados, mas o pé direito não estava purificado, não está, quando calçou o pé direito, o pé esquerdo ainda não estava purificado. O que tem de se fazer? Deve-se remover o pé direito, voltar a calçar após lavar o pé esquerdo. Desta forma, os dois khufs terão sido calçados enquanto os dois pés estão purificados. Esta é a posição, não é, de Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad, enquanto que Imam Abu Hanifa diz que pode-se usar, não é, o khuf mesmo antes que os dois pés tenham sido lavados. Portanto, pode lavar um pé por khuf, pode lavar outro pé por khuf, porque leva em consideração, não é, o khuf em si deverá ser calçado enquanto aquele pé estiver purificado e não é necessário que estejam os dois pés purificados. Portanto, esta é a explanação relacionada a este primeiro hadith, não é, que faz menção, não é, da validade quando é que este khuf deverá ser calçado para ter relevância, não é, o mas do khufain para quem fez o wudu e ter que passar a mão por cima do seu khuf. Vamos mencionar um outro hadith com mais algum detalhe, inshallah, na próxima lição. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.